Muito boa noite, estamos de volta com mais um programa Direto ao Ponto. Hoje, quinta-feira, dia 13 do mês de junho de 2019. Programa Direto ao Ponto que vai ao ar semanalmente das 22 às 23 horas. Eu quero, antes de mais nada, agradecer imensamente a audiência dos telespectadores, a credibilidade prestada aqui em nossos serviços. E o programa está crescendo, está se tornando popular, né, no meio dos telespectadores. E hoje nós estamos recebendo um artista, né? Um artista plástico, ele que tem uma história de vida muito bonita para contar. Então nós vamos conhecê-lo, saber de onde e quando ele descobriu esse dom e tornou-se o grande artista plástico que é, de nome nacional, renome internacional, com galeria, exposições, muita história de vida para contar. Ninguém mais, ninguém menos que Genésio Teles. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Direto ao Ponto. Muito obrigado. Eu me considero um privilegiado mesmo. Né? É. Vamos conhecer a pessoa, o cidadão Genésio Teles. Você é natural de onde? Fala um pouquinho. Eu nasci em Botucatu, Botucatu, no estado de São Paulo. Meu pai foi... Botucatu fica próximo da Fica próximo de região Bauru. de Bauru. Isso. Bauru. É 140 quilômetros de São Paulo. Só pra gente... Mas vivi pouquinho lá. Vivi 5 atentados da minha vida. Como é que até os 5 anos de idade. 5 verdade. atentados? Eu passei... A vida me deu, não foi nenhum terrorista. É que de pequeno você faz travessuras, né? Muita. E coisa. O bairro que eu morava era um descampado, meu pai era a Vila Maria. Então, teve problema lá com uma boiada, que eu corri de uma boiada, teve um problema num riacho, que quase eu morri afogado. Isso na sua infância? Isso, em 51, 52, mais ou menos, eu nasci em 47, uma máquina da Estrada de Ferro Sorocabana, Sim. Houve um acidente num viaduto, caiu na avenida e quase que eu e minhas irmãs íamos passando embaixo. Não brinca. É verdade, umas coisas muito interessantes assim, sabe? Então Mas descarrilhou o brincar. Trem? A máquina Não, elas chocaram em cima do viaduto. Chocaram? E uma delas Caramba. caiu. E uma coisa muito interessante que aconteceu, meu pai tinha um grande amigo que faleceu ali. Ela tensionou um cabo, um dos fios, e enquanto o pessoal foi tentar tirar alguma coisa lá, ele escapou e bateu num cidadão e jogou ele para o outro lado do viaduto e ele morreu. Esse cidadão era... Nesta colisão? Não, depois que a máquina... No mesmo acidente. Esse cabo ficou tensionado e eles foram tentar arrumar alguma coisa e esse cabo se soltou e bateu. Jogou ele do outro lado da avenida. Puxa. E esse cidadão, o sobrenome era Canete, e ele era amigo do meu pai, e era apelidado de João Caneta. E ele visitava muito minha família, eu me lembro que eu era pequeno, 5 anos por aí, e ele andava com canetas no bolso, e uns bloquinhos da Estrada de Ferro Sorocabana, e ele me dava isso para eu desenhar. Ele descobriu que eu tinha esse dom. E o meu pai não gostava muito, porque o meu pai me dava joguinho de ferramenta para carpintaria. Seu pai era carpinteiro? Não, meu pai era chefe de trem da Estrada de Ferro Sorocabana. Mas ele queria que você que eu me tornasse alguma coisa, porque artista naquela época, você sabe como era. Artista, cabeleireiro, cabeleireira, viúvos... Ou era vagabundo... Ou não prestava. Ou não prestava de uma maneira geral para não... Era muito difícil. Mas vamos voltar, que eu estou achando interessante a sua história de vida. Qual era a sua idade quando você correu da boiada? Por que tu correu da boiada? 4 para 5 anos, porque a minha mãe tinha umas conhecidas que forneciam... As minhas irmãs buscavam... ou verdura, ou ia visitar alguma parente, e eu ia sempre junto com essas 2 irmãs mais velhas, né? Você tinha 4, 5 anos. 4 para 5 anos. Então, num dessas visitas, estourou uma boiada e ela veio para cima da gente. A minha irmã correu numa casa,
um pessoal de uma venda puxou a outra irmã, e eu fiquei ali, eu pulei numa valeta e a boiada passou por cima. Puxa vida. É uma coisa que nunca mais saiu da minha você cabeça. na vala lá e a boiada pulando. A boiada pulando. É muito interessante isso. E Botucatu tem essas 4, 5 marcas. Eu tenho um livro que hoje eu consegui finalmente determinar um título, que é O Menino que se Lembrava do Futuro. Poxa, que bacana. Porque o futuro é hoje e eu ainda sou esse menino. Então, um artista, se não for menino, não presta, né? Bacana. E a gente, até comentei isso hoje numa livraria aqui no shopping. Então, eu fico me lembrando das coisas do passado, que esse menino queria. Entendi. Que ele lembrava do futuro, que hoje eu sou esse futuro. Então, eu me lembro, é a minha lembrança. Que legal. Essa é muito interessante. Então foi a boiada, gostei, tu caiu na vala, a boiada passou e você lá esperou outra, tranquilamente a boiada. Você não conhece Botucatu, né? Não, conheço Bauru. Você é de Bauru. Então, Botucatu, a estrada de ferro é maravilhosa, eu tenho até um quadro que eu pintei dessa estação hoje. Mas está ativo ainda não? Não, tá mais, não, né? não, não tá mais, as nossas estradas de ferro foram desativadas. Sucateadas, na verdade, né? Foram simplesmente esquecidas, né? Então, lamentável, né? Lamentavelmente, né? Porque atrasou o Brasil muito. Algumas décadas. É verdade. Já era atrasado, né? A gente já era, enfim, não sei se é esse o tema, mas... Eu viajei muitas vezes de trem da estação... De Bauru? Não, da estação ali saindo de São Paulo. Da Júlio Prestes? Para São José do Rio Preto. Era 11 horas de viagem, a noite inteira. Então era a Santo Jundiaí. A Santo Jundiaí. A última viagem, a nossa conversa é meio esquisita, porque não tem pé nem cabeça. Não, né? Não se preocupe. Na verdade... Eu já tive uma entrevistada aqui há uns programas atrás, que eu falei para ela, isso é papo de louco. Porque não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Não. Só que aqui a gente está conhecendo a história de vida. Eu acompanho os seus programas, eu vi o Colucci, o Storino e uma pessoa que eu tenho bastante apreço por ela. Sim. E ela, não sei se é essa, mas eu vi bastante. Deve ter sido a Neuza. Isso. É porque foi para a Neuza que eu falei. Ela tem um QI acima da média, né? Verdade. Acima da média. E daí ela começou a falar uns negócios aqui que eu fiquei meio perdido. Eu falei, virei pro telespectador e falei, isso aqui é um meio papo de louco. Não, mas é assim. Mas um grande abraço. O meu livro que bom que você nos assiste, pô. Meu livro tem meu livro tem 320 páginas, que eu agora estou reduzindo, e ela já escreveu mais de 5.000 páginas. É mesmo? Eu não ouvi ela falar isso para você, mas ela já escreveu, ela me mostrou alguns volumes, ela escreveu mais de... Não, a minha inteligência não alcança 10% da dela. Por isso que eu falei, isso para mim aqui hoje é um papo de louco. Porque ela está acima da média. Ela acho que encontrou ela está num nível muito elevado. Quântico. O QI quântico. Que vai. Tá bom, mas obrigado que você... Não, eu vejo mesmo. O Storino eu fiquei bastante... feliz, porque eu fiz algumas matérias com ele lá. Que legal, Luiz Storino, jornalista, teve conosco aqui quinta-feira passada. E o Colucci, que foi a última vez. E assim, que me marcaram mais. Teve outras pessoas que eu vi você entrevistar. Não vai também e que guardar também não dá para, né? que são pessoas que eu não conheço, né? E os que a gente conhece é mais fácil. Mas aí tem um outro episódio nesse mesmo viaduto, que foi quando caiu essa máquina, e depois teve um outro que, descendo com minha mãe e minha avó e 2 irmãs, a minha mãe viu uma sombra do lado de lá, no muro, e falou, comadre, vamos na sombra. Foi uma ordem para mim. Eu fui atravessar, um carro freou em cima de mim. Aí eu voltei correndo, o caminhão freou em cima de mim. E a minha mãe desmaiou. Caraca. Minha mãe sofria de vertigem. Bom, já são quantos episódios? A boiada... A máquina, a trombada. A trombada, quase que cai em cima de você das suas irmãs. E a da sua mãe viu uma sombra, comadre, vamos pela sombra. Quase atropelamento duplo.
Você já foi Quase que é. obedecer a ordem da mãe e um Exato, carro freou em cima de exato. você. Depois tem um mergulho num rio lá, que o meu irmão, mais velho que eu, 10 anos, me segurou, me botou nas costas e mergulhou para sair do outro lado. E eu estou procurando até hoje achar Você não está falando sério, cara. É verdade. Está lá no meu livro. Por isso que esse programa Se as é bom, pessoas viu? quiserem Por isso que acreditar, esse programa eu paciência, Você está né? procurando o quê até hoje? Procurando sair daquela água escura. Você ficou nas costas do seu irmão, ele mergulhou e quando ele afundou, E ele, para ele você estava boiou. tudo bem. E eu lá, ele esqueceu que eu estava nas costas. São 4 episódios. 4. Agora tem a quinta, que era uma sombra em frente à casa da minha mãe. Tinha uma senhora que era a Dona Terezinha. Minhas irmãs frequentavam ali, sempre com as minhas irmãs mais velhas, Claro. né? Porque elas me levavam para lá e para cá. E brinca para lá e brinca para cá. E para não me levarem, eu não sei aonde que elas iam, elas cercaram o pé de abacateiro de zinco, umas folhas de zinco. Tá, conheço. E eu não quis ficar lá e fui pular o zinco. E talhei a perna esquerda, a direita. Deus do céu. E um nervo aí, eu fiquei com a perna mais curta do que a outra. Pelo amor de Deus. Bom, folha de zinco na minha infância eu usava, ela dobrava assim para fazer caminhãozinho com latinha Também, de óleo é e tal. verdade, aquelas Bom, folhas. nós estamos recebendo hoje esse papo aqui descontraído, gostoso, né? Esse artista plástico, nós estamos conhecendo a história da vida dele, Genésio Teles, 5 episódios, e nós vamos fechar esses episódios aí com uma pergunta. Eu volto daqui um pouquinho com esse papo gostoso com o Genésio Teles, é só aguardar, tá bom? ISTV. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. Olá, eu sou o Padre Beto e estou aqui para convidar você para assistir o nosso programa O Santuário na Presença de Deus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você é o nosso convidado especial, vem assistir conosco, rezar com Santo Antônio, rezar com Nossa Senhora, participe conosco do programa O Santuário na Presença de Deus. Bom, hoje recebendo esse artista plástico Genésio Teles, um amigo de todos nós, contando aqui a sua história, já foi muito divertido o primeiro bloco, não é? Ele está contando 5 episódios que marcaram a infância dele, não é isso, Genésio? Verdade. E aí verdade. foi dos 4, 5 anos até que idade? Até O último... 6 anos, porque com 5 anos, 6 anos o meu pai se mudou para São Paulo. Então, em 2 anos, você Eu teve passei 5 esse episódios que perrengue marcou. aí, foi. Então, agora é assim, há um dito popular que o gato tem 7 vidas. Vocês consideram um gato? O gato velho. O aí gato é velho. É assim, aí, bom... Então, o que eu quero dizer com isso? Então, mais 2 episódios, um abraço para você. Aí já era. Ainda bem, Ainda bem que eu vim para Ilha Bela, dos 6 anos em diante... Só por Deus. Só por Deus. Só por Deus, Mas você falava do João Caneta. Era lá esse de foi o Botucatu. meu primeiro incentivador. Ele trazia o Isso, ato ele de me várias- fornecia lápis, caneta, papel, porque ele achava que eu tinha dom já para Pra desenhar. desenhar. Meu pai não gostava muito, porque meu pai era muito mais prático e aquelas coisas também, isso de arte naquela época. não era bem visto. Nem viúva, nem desquitada não podia existir. É verdade, né? Não é verdade? É verdade. Hoje não, hoje está tudo à vontade aí, Tá né? tudo à vontade. Então, Tá tudo liberado. E essa história da minha vida, quando fomos para São Paulo, nós fomos morar num bairro onde já tinha
parentes da minha mãe por parte do cunhado dela, e o meu pai foi pioneiro da família dele, do Paraná e tal. Mas por parte da minha mãe já tinham parentes, inclusive minha madrinha, que era casada com um italiano, e a outra irmã da minha mãe casada com um italiano, e as filhas já tinham um envolvimento já mais próximo da cultura, umas já eram formadas, a outra já eram como era naquela época, não tinha tinha ginásio, era outra história, né? Diferente das matérias de hoje. E elas já estudavam para serem professoras, eram preparadas para professora. Que era, assim, fantástico ser professor. Isso, era um negócio fantástico, era sério, bancário, né? professor. Era um negócio muito respeitado. Muito respeitado. E elas me viam desenhando também. Na minha casa era o tal negócio, o santo de casa não faz milagre. Mas elas... às vezes, eu com 9 anos, 8 ou 9 anos, elas pediam para eu desenhar alguma coisa que a escola pedia para elas já. Então... Não é que seu pai talvez não enxergasse, ele não queria enxergar. E ele não tinha tempo, essa que era a verdade. E as pessoas de fora observaram que você tinha ele não tinha tempo para desenhar. Ele não tinha tempo. Ele trabalhava 36 horas, descansava 12. Entendi. Chegava em casa, dormia 6 horas, ia fazer um assoalho para alguém. Ele tinha 6 filhos, o pai e a mãe dele, e minha mãe e ele. 10 pessoas para ele sustentar. Meu Deus. Aí quando ele se mudou para São Paulo, e isso, a partir dessa idade, eu comecei aquelas primaristas, né, as estudantes, iam lá e eu fazia desenho, e eu comecei a perceber que eu gostava disso. Tá. Mas para manter e para me transformar no artista que eu sou hoje, foi uma batalha muito grande. Imagino. Foi um negócio, uma coisa, para não dizer, eu não sei que palavra usar, sabe? Mas é diferente. Um grande desafio. Um desafio muito grande. Desafio. Um desafio muito grande. Porque hoje você não pode nem falar para o menino varrer a casa. Você não pode pedir nada para uma criança hoje, até 17 anos, 18 anos. Perdeu-se o respeito. Perdeu o respeito. Total. E outra, o governo... Essa educação... Mudou... Eu costumo dizer, essa maldita educação moderna. E mudou tudo. Mudou tudo. O menino hoje entra numa escola, ele não tem responsabilidade com a escola, ele não tem responsabilidade dentro de casa. Não respeita ninguém. E não respeita ninguém, nem na rua, nem em casa, nem em lugar nenhum. E no fim das contas, também sai numa cultura que nós estamos... Tem horas que eu me sinto envergonhado, sabe? Eu sinto vergonha alheia. Porque você começa a ver estatística, como é que um país como o Brasil, com o dinheiro, com a riqueza que tem, estar em 63º lugar numa escala em 70, 80 países? Brincadeira. Da educação. Brincadeira. E esse povo aí brigando pela... enfim, não é o assunto nosso aqui. Sim. Mas... nessa época existia era educação, diferente. existia respeito, eu tinha uma professora... responsabilidade. Eu tinha uma professora no primário, que é a dona Euclide, eu não esqueço jamais dessa mulher. Ela comandava, eu tenho fotografias aí da nossa sala de aula, da nossa classe. Pela roupa que você vê, a diferença de classe social, talvez, financeira, ela comandava aquele grupo de 30, 40 alunos, mas era uma maravilha. Era uma maravilha, era uma educação, era uma obediência, era disciplina. O professor ou a professora era a nossa segunda mãe, nossa segunda Era, mãe. verdade, era uma coisa de respeito, de pessoas disciplinadas, né? Era uma coisa muito diferente. Então, nessa época, embora eu já no 3º, 4º ano primário, até o 5º ano, para depois fazer o ginásio, e eu não cheguei a fazer o científico, porque do ginásio, ao invés de eu fazer o científico, eu fui para o Senai.
Aí eu fui para um local onde eu fui mexer Senai também. com mecânica, fui mexer com mecânica, fui mexer com maquinários, fui mexer com trabalho pesado, de fazer bolha na mão, e ainda trabalhava fora. Tá. Trabalhei muito Ou tempo. seja, você não imaginava que você se tornaria um artista plástico, Não, se profissionalizasse não, naquilo. não. Para você era até um lazer, um hobby desenhar. Naquela época eu nem sabia o que era isso, né? Tá. Eu gostava de fazer, de criar alguma coisa. E aí você estudava no Senai, No Senai, tinha um fui trabalho aprender a mexer secular. com perspectiva para desenhar. É a terceira dimensão que se fala hoje, 3D. Que 3D? São perspectivas, você vê as coisas que Leonardo da Vinci via lá 400 anos atrás, 500 anos atrás, e que hoje tem gente que não tem nem ideia disso. É verdade. Tem gente que não tem ideia do que você fala. Uma perspectiva, uma criança não sabe o que é. O que é perspectiva? Não sabe o que é uma linha de horizonte. Não sabe. Isso é verdade. É verdade, não sabe mesmo. E eu fico pensando, eu falei, onde é que vai parar isso? Mas então, a partir do Senai, que eu comecei a fazer desenhos técnicos, desenhos de peças, trabalhar com ferramentas, e estudar ciências, etc., eu fui chegando dentro de uma coisa que mexia mais comigo. Eu fui mecânico de Volkswagen, eu fiz curso de mecânico de Volkswagen. Eu trabalhei em grandes empresas. Eu comecei com a Trivelato, antes da Trivelato, trabalhei na Química Bayer, como office boy em São Paulo. Né? Trivelato lá em São Paulo, Telefunken, Companhia Telefônica Brasileira. Olha só. E eu era um pouco rebelde, que meu pai me chamava de rebelde. Ele disse, muito rebelde, esse cara aí. Porque... Esse menino é muito rebelde. Esse menino é rebelde, Porque eu chegava, às vezes, entrava numa empresa boa dessa, 2, 3 meses, não chegava nos 3 meses, eu vinha meio esquisito em casa, esse desgraça já saiu. O que aconteceu? O que aconteceu com esse cara aí, né? Eu falava, pai, eles me deram 90 dias de experiência, para fazer experiência comigo. E eu também fiz uma experiência com o chefe lá, mas eu não gostei do chefe. Eu também fiz a experiência com ele, né? O cara não é gente boa, eu não gostei, eu saí antes. Não deu certo. Antes dele me mandar embora, antes de eu passar vergonha. E assim foi rolando. Em 70... Você não se encontrava, né, naquilo que você fazia fora do desenho. Eu precisava de algum motivo mais se forte. Identificar, né? Isso. No final dos anos 60, eu entrei na Ericsson. E a Ericsson substituiu aquela educação que eu gostaria de ter tido em casa. Porque os suecos mostravam uma cultura assim, a olhos vistos. O diretor sentava-se junto com qualquer pessoa na mesa na hora do almoço. Que bacana. O diretor-presidente sentava na mesa dos funcionários para almoçar. Conversava com você no corredor, às vezes o cara estava meio de malandragem, fazendo uma hora ali e tal, e encontrava com um cidadão desse e não ficava nem com medo, porque o cara, como é que vai? Tudo bem? Está correndo tudo bem? Tudo certinho? E eu comecei a ver que existia a possibilidade de uma outra cultura para eu seguir. Muito bem. E comecei num papel poliéster, que eu tenho poucos desenhos aqui, que eu guardei, perdi uma caixa com muito material. E esse material chamava-se poliéster na época, poliéster Tercron filme. A gente revelava o Tercron e eu raspava com uma gilete, criava imagens contra luz, monocromático, com 2 cores só. Que nem revelava foto. Exatamente. E eu raspava e fazia isso, fiz muita coisa com isso. Bom, mas você continua essa história bonita da sua vida, que é muito interessante. Depois dos comerciais, eu volto já. Aguardem, fica aí. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões,
móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. ISTV. Tendência, móveis e decorações, requinte e sofisticação para todos os cômodos da sua casa. Móveis com qualidade, preços baixos e excelentes condições de pagamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida dos Ipês, 1899, Cidade Jardim, Caraguatatuba. Você está assistindo a ISTV. A CFE é uma empresa especializada em cálculos judiciais e extrajudiciais. Realizamos cálculos nas áreas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e cíveis. Faça seus cálculos com quem entende. Advogado, não perca seu prazo. Realizamos seu cálculo em até 48 horas. As prestações do seu veículo, do cartão de crédito ou financiamento estão atrasadas e você acha que a cobrança é feita com juros abusivos? Entre agora mesmo em contato com a CFA Soluções, 1333414746 e solicite o seu orçamento ou vá gratuitamente na calculadora do cidadão no site cfasolucões.com.br e lá você fica sabendo se está sendo enganado ou não. Séries e filmes clássicos você assiste somente na ISTV. Olá, eu sou o Padre Beto e estou aqui para convidar você para assistir o nosso programa O Santuário na Presença de Deus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você é o nosso convidado especial. Vem assistir conosco, rezar com Santo Antônio, rezar com Nossa Senhora. Participe conosco do programa O Santuário na Presença de Deus. ISTV. Hoje é quinta-feira, dia 13, né, do mês de junho. Isso. 2019. O programa Direto ao Ponto hoje, sabe, sendo agraciado, valorizado com a presença deste artista plástico, Genésio Teles, que está nos encantando com a sua história de vida, não é? Teve alguns episódios bravos na sua infância em Botucatu e depois gostava de desenhar, desenhou para várias professoras, estudantes, foi estudar no Senai, foi trabalhar em várias empresas, mas não se sentia preenchido, né? Assim, Realizado. Profissionalmente você não se realizava. Eu não tinha encontrado um caminho que me norteasse. Agora você, pela cultura do seu pai, etc., e ele não conseguia enxergar esse dom natural em você, de artista plástico, né? Na época talvez seria um desenhista, ou não? Mais ou menos, né? Ele Na linguagem da época. Você, em algum momento, se sentia bloqueado pelo seu pai, que não deixava você desenvolver. Exato. E por isso você buscava trabalho em outras empresas, minha etc., busca era para ver... Minha busca era essa, porque eu não tinha um diálogo em casa. Tá. Então, para resumir isso com meu pai, Ah. ele faleceu em 2006, 2007, e foi exatamente quando eu completei 60 anos de idade. Quando seu pai faleceu. Em 2007, Eu voltei do Rio de Janeiro, de uma exposição que eu estava fazendo lá. Eu construí uma casa no Rio de Janeiro para um amigo meu, em Santa Teresa, que sou construtor, acabei me tornando construtor. Olha que legal. Faço um projeto de uma casa, do começo até o fim, e construo, e comando. Fiz isso muitos anos. Parabéns. Trabalhei com pesquisa de petróleo, essas coisas todas. Voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, com umas obras que ia para São José do Rio Preto. Eu morava lá nessa época.
E o meu pai estava um pouco ruim de saúde já, e tinha diabetes, já estava com 94 anos. Idoso. E bem velhinho, e tinha uma ex-namorada de um sobrinho meu que pediu para eu ajudá-la a fazer uns projetos para a prefeitura, umas luminárias, que ela era... Isso em São José do Rio Preto. Não, em São Paulo. São Paulo. Ela era arquiteta já, e eu com 60 anos de idade. Ela era arquiteta da prefeitura, e ela me pediu isso. E meu pai estava um pouco adoentado, e ele se casou 80 anos, aos 80 anos pela segunda vez. Puxa vida. E já, homem de coragem. E aí ele tinha separado da mulher. E ficou sozinho, e eu fiquei com ele. Você foi Eu fiquei cuidando dele lá. E numa garagem embaixo, um quartinho que tinha lá, eu tinha uma mesa para desenho e tinha lá um alojamento. E eu pintei as paredes para ver a reação dele. Só que eu fiz uma locomotiva. Ele era ferroviário aposentado. O senhor prestou uma homenagem a ele. Prestei homenagem a ele. Fiz uma locomotiva fazendo uma curva. Poxa. E no último carro eu fiz ele e minha mãe. E aquilo mudou a cabeça do meu pai. Aí ele enxergou o artista que existe em você. Aí eu falei com ele diretamente naquele desenho. Tá, sim. Então qualquer pessoa... Sem abrir a boca, né? Quando chegava as pessoas, ele ia mostrar. Olha o que meu filho fez. Exatamente. Bacana. E nessa noite, 2 ou 3 dias antes... Acho que esse é o maior marco da sua vida. Foi, eu me arrepio quando eu falo isso. Com certeza. Essa japonesa estava fazendo um desenho e eu estava orientando ela. E ela é arquiteta, e eu não. E ele sabia que eu não era formado em nada. Olha só. Então, para ele, era uma coisa bom, assim, né? ou esse Zé Ninguém, né? Era difícil dele entender. Entendi. Né? Porque o artista, ele nasce, ele não... É nato, né? É nato, é um dom natural. Ou ele pode até fazer um curso numa universidade, Não, pode fazer um ele aperfeiçoamento. pode ser até formado em laboratório. Mas se não tiver o dom natural, não desenvolve com a mesma eficiência. Se ele não tiver sentimento, ele não... É que nem quem toca um instrumento, quem canta, quem interpreta. É um dom. Porque desenhar, brincar, é para criança. Sim. A gente tem que ter um espírito infantil. Sim. Claro que você vai usar técnicas. Sim. Mas é isso. Então, e nessa noite, essa japonesa estava desenhando. E o meu pai era muito beijoqueiro, aí ele desceu a escada com muita dificuldade e chegou, eu estava num canto fazendo um trabalho, ele nem me percebeu. Se confundia com as coisas que eu tinha desenhado. Olha que legal. E eu tinha feito uma homenagem às ferramentas antigas dele, porque eu fiz uma exposição ali na minha casa, na casa do meu pai. Bacana, e foi um crítico de arte internacional, da AICA, o Oscar D'Ambrosio. Ele foi fazer, não a curadoria, mas ele foi avalizar aquilo ali para mim. Ele deu um aval, ele deu uma crítica, que ele me chamou de um artista criador visceral, que a arte minha saía pelos poros, né? Fora. Aí ele chegou para a japonesa, ela, oi, seu Pedro e tal, ele deu uns beijinhos nela e não me viu, falou assim, você também veio fazer aula com o mestre? Isso foi para mim. Assim. Deus. Falei, pronto, a minha faculdade está feita. A faculdade está feita, E a partir daquele momento, claro, eu já vinha de muitos anos trabalhando com arte. Porque você não fez isso do nada aos 60 anos. É claro. Antes dos 60 anos você se profissionalizou. Você foi, como no final do segundo bloco eu comecei a comentar com você sobre a Ericsson, e foi através da Ericsson que eu tive vontade de sair do Brasil. E peguei um navio em Santos, fui em Santos para pegar um navio e ia para Barcelona. Não deu certo, peguei um ônibus e fui para Recife. Não deu certo, eu peguei um navio em Recife e fui parar nos Estados Unidos. Puxa vida! E lá eu mostrei a minha arte que os suecos tanto admiravam. Olha que Nos Estados Unidos, em 2 exposições. Antes eu fiz uma em Recife, que foi onde eu debutei. Onde eu consegui fazer uma exposição no Sesc, Santo Amaro, em Recife. Sagrou-se... Ali foi a minha...
a minha Se profissionalizou. núpcias com as artes. Estou com as artes, é. Então, eu fui elogiado, compraram obras minhas, o adido cultural, não, perdão, o representante consular, ele era um representante consular da Suécia, da Noruega e dos Estados Unidos. Então ele me deu visto, eu fui para os Estados Unidos e no navio eu fui pensando. O comandante do navio, um homem muito culto, pegou os meus trabalhos também, gostou muito e tal, ficou com umas coisas, enfim. Aí eu falei, eu sou artista, encontrei, é isso. Bacana. Fui para os Estados Unidos, passei lá 1 ano e pouco. O Mr. Nixon, eu era jovem, forte, tinha 23 para 24 anos, corria e jogava futebol. E lá em Washington, Sim. eles ficam de olho, qualquer um, né? Aí um dia eu recebi uma carta do Exército me oferecendo $40 mil por 10 meses para eu vender minha perna e meus braços para o Vietnã. Você para ir para a guerra. Até brinquei com um americano que eu conheci aí esses dias aí, o Brian. Ele falou, e você foi? Eu falei, olha aí meus braços aqui. Fui não. Deus o livre. Ia mandar uma chapinha para minha mãe, com o meu nome. Que isso? Eu falei, não, um abraço aí, fugi dos Estados Unidos. Então, eu entrei nos Estados Unidos sem carimbo, e 1 ano e meio depois eu saí dos Estados Unidos sem carimbo no passaporte. Nossa, como é que você conseguiu essa proeza? Eu não sei, aconteceu. Eu cheguei nos Estados Unidos, num navio, desci, os caras estavam ali comprando calça de brim ali com um baganeiro, um brasileiro lá. Entrei, ele falou, monta no carro aí, vamos para casa. Eu fiquei na casa dele. Depois dali fui para um outro lugar e tirei carteira de motorista, o Social Security e o Green Card. Você tem o Green Card? Tive o Green Card nos Estados Unidos. E o meu passaporte ninguém carimbou. Olha que coisa de louco. E na hora de sair, sem carimbo? Na hora de sair eu fugi, eu peguei um avião, fui para o Texas, para Houston. O mesmo navio estava lá 1 ano e pouco depois. Olha só. E eu entrei no navio e fui embora. Caramba, então, que e essa vida é muito interessante, porque quando eu voltei, eu tinha uma noiva que tinha deixado aqui, e aí nós nos casamos e tal. Então eu me dediquei à minha arte da construção civil, fui para a construtora Adolfo Lindenberg e tal. Mesmo assim, eu já fazia algumas coisas de arte e fotografia. Tinha um amigo lá que fotografava, eu também comecei a fotografar, então eu unia a fotografia e a pintura e aperfeiçoei a minha arte. Então eu fui fazer o meu curso durante a minha vida. Sim. Quando eu perdi minha esposa grávida com 30 anos de idade, eu também tinha 30 anos de idade. Aí eu dei uma guinada para o mundo e a minha arte começou a se tornar mais frequente. Tá. Comecei a fazer exposições, pintar, e hoje eu faço 50 anos de arte, enfim, de 69 para cá, né, 71, que foi a minha primeira exposição, eu tenho 50 anos de arte e de experiência, né? De experiência. De experiência. E muitas críticas, muitos críticos. Claro. Levei minha arte para os Estados Unidos, levei minha arte para a Europa, Portugal, eu fiz várias exposições em várias ocasiões, na França também, na Itália também, inclusive tenho na Itália uma coleção de 30 obras que está lá fazendo uma exposição itinerante e tem uma pessoa lá que é uma baiana formada em História da Arte. E eles fazem a divulgação do meu trabalho no norte da Itália. Na Itália? Em Bérgamo, Bérgamo. E bastante, assim, tive uma exposição, duas exposições em Palermo. Em uma delas, o crítico do Centro Cultural me considerou um Picasso brasileiro, porque era uma busca constante de estilo. E eu não tenho um estilo. Se você olhar minhas obras, claro, quando eu trabalho com os meus... É diversificado. É diversificado. Quando eu trabalho com meus retirantes, eu tenho uma marca. Quando eu trabalho com cores, tem a minha marca. Mas você continua daqui um pouquinho
Nós estamos conversando aqui com Genésio Teles, uma história de vida fantástica, exemplar e admirável. Eu volto já já, aguardem. As famílias vítimas das chuvas em São Sebastião precisam da sua ajuda. O Fundo Social está arrecadando doações para ajudá-las. Os produtos de maior necessidade são água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, móveis, eletrodomésticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Contamos com a sua solidariedade. Contribua, doe. ISTV. Tendência Móveis e Decorações. Requinte e sofisticação para todos os cômodos da sua casa. Móveis com qualidade, preços baixos e excelentes condições de pagamentos. Venha nos fazer uma visita. Avenida dos Ipês, 1899, Cidade Jardim, Caraguatatuba. Você está assistindo a ISTV. A CFE é uma empresa especializada em cálculos judiciais e extrajudiciais. Realizamos cálculos nas áreas trabalhistas, previdenciárias, tributárias e cíveis. Faça seus cálculos com quem entende. Advogado, não perca seu prazo. Realizamos seu cálculo em até 48 horas. As prestações do seu veículo, do cartão de crédito ou financiamento estão atrasadas e você acha que a cobrança é feita com juros abusivos? Entre agora mesmo em contato com a CFA Soluções, 1333414746 e solicite o seu orçamento ou vá gratuitamente na calculadora do cidadão no site cfasolucões.com.br e lá você fica sabendo se está sendo enganado ou não. Séries e filmes clássicos você assiste somente na ISTV. Olá, eu sou o Padre Beto e estou aqui para convidar você para assistir o nosso programa O Santuário na Presença de Deus, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Você é o nosso convidado especial. Vem assistir conosco, rezar com Santo Antônio, rezar com Nossa Senhora. Participe conosco do programa O Santuário na Presença de Deus. ISTV. Muito bem, e voltamos aqui com o programa Direto ao Ponto, recebendo hoje esse grande artista plástico internacionalmente conhecido, né? Genésio Teles, que só está valorizando e engrandecendo o programa de hoje. Mas, Genésio, você encerrou o último bloco aí e me deixou curioso. Você tem 30 obras suas, né, pinturas, quadros pequenos, Sim, obras sim. pequenas, maiores, em Bérgamo. Sim, no norte da Itália. Norte da Itália, é uma exposição itinerante. Sim. Mas aí a pergunta que não quer se calar: como que você ganha dinheiro com uma obra itinerante? Você vende os quadros ou não vende? Porque Esporadicamente, nesse caso lá. Esse material que está com o Franco Nero e a esposa dele, a Lena, eu fui lá, eu levei isso, eu portei. tá. E nós mostramos em uma exposição chamada Um Filme de Arte, um Rio de Arte, num lugar chamado São Pedro, uma cidadezinha pequena. E tem várias exposições em pequenas cidades, em determinados momentos, que são para negócio e também não. Só E para eu exposição, prefiro só que para não. expor o trabalho. Eu prefiro, e eu deixei. Aí entra a minha atual residência, Ilhabela, porque... Então vamos lá, você saiu lá de Bérgamo
Qual foi a sua caminhada para você voltar para o Brasil e escolher morar em Ilhabela, aqui no litoral norte, o que muito nos honra, né? A Ilhabela, Bérgamo, eu já estava na Ilhabela. Já estava. Eu fui apenas passar 2 meses na Europa, da Ilhabela para lá. Você está há quantos anos na 5 Ilhabela? anos na Ilhabela. E o que motivou ou levou você a escolher Ilhabela? Tem que ser um pouco rápido. Eu estava em São José do Rio Preto, tinha voltado da Amazônia, que também morei 10 anos lá, né? E tenho uma honra muito grande em Belém do Pará, um reconhecimento das artes em Belém do Pará muito grande. E eu vi um naufrágio de um pessoal, que um deles era meu amigo de juventude, e que mora na Ilhabela há 50 anos. E eu descobri que ele estava lá, telefonei, ele me convidou, eu fui visitá-lo e fiquei até hoje. E na Ilhabela, eu cheguei sem material de pintura, apenas com as tintas e pincéis, e não sabia o que fazer, fui dar uma olhada na cidade, ele me arrumou uma casa para morar, estou até hoje nessa casa, e me deu uma vela de um barco. Deste barco, um catamarã chamado Nativo, o Roberto, que naufragou. Que naufragou, e ele me deu essa vela que havia ficado na casa dele, e eu cortei em 40 pedaços. E fiz uma exposição no Espaço Cultural da Ilhabela, na Fundação, na Secretaria de Cultura, me apoiaram. Eu tinha 3 meses em Ilhabela. E um alemão queria levar tudo. Olha só. Mas ele queria pagar só metade do preço, então eu não deixei, e vendemos umas 10, 12 obras para esse cara. E foi assim um impacto, porque não é fácil você vender arte no Brasil. Como ele é alemão, então está tudo explicado. O brasileiro não compra muita arte. Dificilmente, é muito difícil. Coisa, né? É muito difícil. Ele prefere ir em Miami. Então eu vou mandar umas obras para Miami. A brasileira chega lá e compra. Chega lá e compra minha obra. E se ele for lá para o norte da Itália, ele também pode comprar umas obras minhas lá na Itália. Então, tá tudo certo. Mas hoje eu levo na brincadeira. Você falou uma brincadeira, mas é verdade. Não adianta, eu não posso levar isso muito a sério, senão a gente enlouquece. Eu me aposentei. E perde a inspiração também, não? Perde tudo. Perde tudo, né? Perde tudo. Porque com 72 anos eu vou arrumar emprego aonde? Você está com 72? 72 Poxa, anos. Está muito bem para 72 anos. Tô começando a ficar velho já. Não, mas essa sua vida de artista plástico, você ganhou dinheiro? Ficou rico? Tu ganha dinheiro com isso? Não, rico não. Eu fiquei rico de conhecimento. De vivência, experiência. De vivência, de felicidade. De realizações. De realizações. Tanto que esse tempo aí que passou, eu representei Ilhabela na Europa, há 2 anos atrás. Fui condecorado lá com uma moção, uma espécie de chave da cidade, pela Câmara. Fiz 2 exposições na Câmara. Né? O secretário de Cultura era o Nuno Galo. Era, mas eu fui agraciado pela presidente da Câmara. Pela Nancy. O ano passado ganhei o grande prêmio no Salão Belisário, que é talvez um dos salões mais importantes de toda a costa norte aqui. Sim. Né, do litoral norte aqui do estado de São Paulo. Com certeza. É muito concorrido. E foram críticos que vieram do Rio de Janeiro e vários lugares. E consegui a minha galeria, que hoje talvez seja o motivo de eu estar aqui também. Certo. Né? Porque é muito difícil você ficar dependendo de um lugar, dependendo de outro lugar, dependendo daqui, dependendo de lá. Então eu tenho uma galeria na Barra Velha, lá na Ilhabela, que é meu ateliê, e exponho o meu trabalho ali. Né? Quem quiser conhecer Genésio Teles, conhecer a galeria e os seus trabalhos, qual é o endereço lá ali na Barra Eu posso Velha? dar o meu site, por favor. Né, por que favor. é www.genesioteles.com.br. Ali eu tenho o endereço. genesioteles.com.br. E eu tenho o meu e-mail. O meu endereço. O e-mail eu não gosto de usar, nem já perdi a senha 1000 vezes. Então eu não consigo
eu não consigo abrir o e-mail. Se alguém quiser ligar para Genésio Teles para marcar 17, uma hora... ainda é o DDD de deles, Rio Preto. 17. 99264-2350. Repita. 99264-2350. Eu tô olhando para a câmera, eu tô muito velho, que eu tô Não, virando para. a cara. Não. Que eu tô... Rapaz, que velho o quê? Nós estamos... olha... A gente tá... ó, tô ficando eu já... costumo dizer que é muito melhor envelhecer do que morrer novo, viu? É verdade, é verdade. Muito melhor Não, envelhecer mas do que verdade, morrer novo, não. Agora, Eu quero... Bom, eu não tô longe dos seus 72 não, viu? Não, você tá bem mais novo do que eu. Eu tô com 6,5. Tá, 7 anos atrás. Então, né? mas é empate técnico, né? É, empate técnico. Tá bom, então tá aí o celular do Genésio, o site genesioteles.com.br. Isso. Eu estou pedindo assim para você dar o site, o seu telefone de contato, porque às vezes as pessoas querem ir lá na galeria, mas não só pela galeria, mas para conhecê-lo pessoalmente. Exato, né? eu agradeço. Para conhecê-lo. Eu agradeço, né? Essa questão minha, quando se fala, o Genésio Internacional, eu fiz exposição em Portugal, em vários lugares importantes, fiz exposição na França, morei em Paris, morei no norte da Itália. Em Barcelona eu fiz uma exposição do lado do Museu Picasso. O dono da galeria surrealista, que era exclusiva do Salvador Dalí, comprou obra minha. Então, assim, são coisas que foram acontecendo ao longo da minha carreira, que me... Às vezes eu estou em casa com o meu parça, que é o meu cachorro, que não entende nada quando eu falo de arte para ele. Eu falo, cara, eu vou fazer uma exposição, ele só bota a língua para fora, porque quando ele põe a língua para fora é que ele quer comer. Parça, é parça? É parça mesmo? Eu pensei que era parça de parceiro. Não, o nome dele é parça mesmo. Parceiro. Só que não adianta chamar ele de parça, porque ele não atende. Ele é surdo? Tem que falar, ô... Ele é surdo, não? Não é surdo, mas você tem que falar, ô, vem pra cá. E ele fica olhando pra mim, não vai. Ele é muito independente, mais que eu, sabe? Então, é uma figura... Não, diz que o animal é o reflexo do dono, rebelde. Né? É o rebelde. É um rebelde. Muito bem. Ô, Genésio Teles, é uma pena, né? Você vê como uma hora passa rápido. E agora que pegou no breu, como diz o ditado, né? Então a gente ficaria muito mais tempo aqui ouvindo a sua história de vida, as suas experiências, que é uma riqueza inigualável e que não tem dinheiro que pague, né? A sua riqueza maior está na sua realização pessoal como um profissional, como um verdadeiro artista plástico com o dom natural que Deus lhe deu. Então nós vamos agora te dar 2 minutos nesta câmera aqui para você falar, mandar o recado para o parça e para quem você quiser. Suas considerações finais. Parça, você não sabe que eu estou aqui. Não me envergonhe, parça. Nem adianta falar que eu estou aqui, porque ele não vai saber, né? Ele não gosta de olhar para a televisão. Ah, ele não gosta? Não gosta. Eu quero agradecer... Ele não vai assistir o teu programa? Ele não vai assistir? Não, ele vai, mas é muito alta a televisão, ele não fica assim. Vamos lá. Então eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu. Enfim, e essa continuação da nossa conversa, eu acho que a gente vai ter a oportunidade lá naquele terracinho que a gente se conheceu. Lá no shopping Ardentia, Ilha Bela. E já que você falou o nome... Eu tenho que levar lá para o Cacá um presente de casamento dele. E a gente marca, né? Conseguiu. A gente marca um horário lá, nós dois, para tomar mais um suquinho lá e continuar a nossa conversa. E, enfim, não sei falar com câmera, mas... Não, a câmera é igual parça, ela também não fala. Só não põe a língua para fora pedindo comida. Bom, olha, você agradeceu dizendo a oportunidade que nós fizemos. Não, foi você que nos deu a rica oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, conhecer a sua história de perto. Um papo tão descontraído, né? Eu posso agradecer também um parceiro cultural. Tá aqui, ó. O meu pessoal lá da OptiLink e daqui também, que tive a oportunidade de conhecer hoje, a matriz aqui da OptiLink, que me fizeram o site, que estão me dando um suporte para a gente andar um pouco mais para frente.
o João lá do mercado, que me faz fiado quando eu tô duro. Entender essas coisas Eu também, falei né? para ele, E o menino, meu amigo Niel, lá da padaria, e a família dele, que também me dão a oportunidade de tomar meu café lá e pagar só depois da manhã. A gente... muitas... Esse tipo de parceria é a mais... valiosa. Vale ouro, Porque muitas pessoas às vezes falam, "Pô, você faz rádio há 50 anos, homem de televisão, tá tranquilo, sossegado." Você vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos E que eu só levo. uma coisa que eu vou te falar, que é meio política, meio não, mas infelizmente eu sou obrigado a falar, olhando para você. Sim. 50 anos de arte, eu nunca fiz um projetinho desse tamanho pela Lei Rouanet. Tudo aqui, ó. Parabéns. Viu? Genésio Teles, foi uma satisfação A minha recebê-lo também, aqui em nossos a minha estúdios. também, Seja a minha bem-vindo também. quantas vezes se fizer necessário. Quando tiver suas exposições aí, Isso, vou te por avisar. favor, nos avisa para que a Mandar gente possa convite e divulgar tudo aqui, mais. tá bom? Tá Um bom. abraço. Outro Pessoal, tá aí, Genésio Teles, foi muito bom conhecê-lo, né? E conhecer a sua história. Eu vou embora, volto quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço, muito obrigado, até lá.